A paz do Senhor, meus amados, meus queridos. Quero desde já louvar o Senhor pela sua vida, porque sei que foi Ele quem te trouxe até aqui no meu canal. Que Ele possa falar diretamente ao seu coração. Que desde já o Senhor te abençoe e vamos para a palavra de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o corpo de Cristo, né? A qual a palavra do Senhor vai dizer lá em Colossenses capítulo 1. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o membro do seu corpo, são os membros, né, do seu corpo. Então, eu quero começar com uma reflexão que vai dizer assim, ó: Cristo nos chama para sermos membro do seu corpo e não somente membros de uma congregação. A gente sabe que a religião ela agrega, né, muitas formas e práticas de buscar a Deus. Mas nós sabemos que Jesus, ele é o único caminho que nos leva até Deus, pois a sua palavra vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai senão por ele. Então Jesus, ele é o caminho, né, que nos leva até o Pai. Porém, nós sabemos que há várias congregações, né? Muitas igrejas que eu falo de templos, né? Então, quando a gente busca o Senhor, o que a gente faz? A gente vai direto num templo, seja católico, seja evangélico, ou seja qual, né, aquele que você vai, mas você procura um templo. Só que nós queremos desmistificar aqui uma coisa, que Igreja de Jesus não é um templo, não é uma estrutura construída por mãos humanas, né, aqui nessa terra. Igreja de Jesus são aqueles que o conhecem, são aqueles que estão ligados a Ele, são aqueles que estão conectados a Ele por meio do seu Espírito. Por isso Jesus deixou o Espírito Santo, né, para que nós pudéssemos estar em todo o tempo conectado com Ele. Então, como pode alguém fazer parte de um corpo se ele não está ligado ao corpo? Como pode um braço fazer parte do corpo se ele está fora do corpo? Se ele não está ligado com o corpo? Como pode nós fazermos parte do corpo de Jesus se nós não estamos ligados a Jesus? Como nós podemos ser igreja de Jesus se nós não estamos ligados ao cabeça, que é Jesus? Quando Jesus ele nos chama para que nós permanecemos nele. Por isso que ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por quê? Porque precisamos permanecer conectados com o cabeça, que é Jesus, para que nós possamos ser a noiva dele, a igreja dele, a qual ele vai vir buscar. Então, para que Jesus me leve, quando ele vir buscar a sua igreja, eu preciso ser igreja. Eu preciso estar conectada com ele, para que eu seja membro do corpo dele. Muitas pessoas procuram as igrejas, congregam nas igrejas, mas não conhecem a Jesus. Existem igrejas, falo de templos, lotadas de pessoas
mas pessoas que não conhecem Jesus. Mas pessoas que não estão conectadas ao corpo de Jesus. Pessoas que são membros de uma congregação, mas não são membros do corpo de Jesus. Maria, explica esse negócio. Como é que nós vamos entender? Para que sejamos membros do corpo de Jesus, nós precisamos ter comunhão com Jesus. Jesus, ó, escuta bem a palavra que eu estou falando. Eu preciso ter comunhão com Jesus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, que foi o qual ele deixou para que nós nos conectemos a ele. Existem pessoas que resumem a sua vida com Deus somente os dias de culto, somente os dias de festa na igreja, somente os domingos. São pessoas que têm a sua vida devocional de culto, né? Diária ou de culto em culto, vamos dizer assim, né? Nos finais de semana, mas não tem comunhão com Deus em casa, não tem comunhão com Deus no resto dos outros dias, mas não tem comunhão com Deus, né? Na sua rotina, mas não tem comunhão com Deus fora da igreja. Então significa que essa pessoa, ela não é membro do corpo de Cristo, ela é membro de uma congregação. Por quê? Porque ela cumpre, né? Cumpre o que os pastores, a doutrina, né, que os pastores empregam, mas ela não tem intimidade com Jesus. Mas ela não tem intimidade com o cabeça que é Jesus. Não estou dizendo que não podemos congregar, pelo amor de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que é para que congreguemos, porque há costumes de alguns não congregar, e eu não oriento isso. Congreguem, porque ali o Senhor se manifesta, mas só que o Senhor quer que nós iremos mais além do que 2 horas de culto. Você pode conhecer uma pessoa assim, ou ter intimidade com ela, conversando com ela 2 horas por semana, uma vez na semana. Fica difícil, né? Mas quando você conversa com ela todos os dias, mas quando você tem contato com ela todos os dias, fica mais fácil, né? De pegar intimidade? Sim. Então nós não podemos resumir a nossa vida com Deus somente em 2 horas de culto, ou 3 horas, ou 4 quando é congresso. Nós não podemos resumir a nossa intimidade com Deus somente na igreja, no templo, mas sim com o Senhor. O Senhor busca intimidade daqueles que Ele chamou. O Senhor busca intimidade daqueles que Ele chamou para perto. O Senhor quer que nós o conheçamos. A palavra do Senhor vai dizer assim: conheça e prossigam em conhecer o Senhor. Então nós precisamos estar ligados a Jesus, não somente em 2 horas de culto, mas em sua palavra. Porque a palavra vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na minha tradução, que é a NVI, vai falar que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Porque o Verbo é a palavra. Então Jesus é a palavra. Então como eu tenho intimidade com Jesus, além dos cultos, fora da igreja, fala o templo,
Pela palavra. É pela palavra que eu vou conhecer a Jesus e, consequentemente, vou conhecer a Deus. Porque quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. Porque Jesus está no Pai e o Pai está no Filho. Jesus é a palavra. Ela é o caminho para que nos encontremos com Ele. Então, nós precisamos sim cultuar, ir à igreja, congregar, mas nós não podemos parar por aqui. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Nós precisamos nos fortalecer para que nós não sejamos somente membros de uma congregação. A palavra do Senhor vai dizer assim, lá em João 15, verso 5, que diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Veja que esse versículo ele vai resumir aquilo que eu acabei de falar. Nós precisamos estar em Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus, para que nós possamos ter vida e também dar frutos, como diz aqui o texto, né? Por quê? Porque quando nós estamos em Jesus, Jesus está falando aqui que Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Se você fizer um teste, se você tem uma árvorezinha no seu quintal ou uma plantinha, tire um galhozinho e deixa fora do tronco. Deixa lá no chão. Aí você vai olhar se aquele galho ele vai florescer ou se ele vai secar. É lógico que ele vai secar. Porque ele não está recebendo nutrientes da árvore. Ele não está recebendo nutrientes, vida da árvore a qual ele foi tirado. Da mesma forma somos nós, quando nós deixemos de nos alimentar de Jesus. Precisamos estar na palavra que é Jesus, para que nós possamos receber o nutriente para que permanecemos nele e consequentemente dar seus frutos. Quer ver o que diz em Salmos? Capítulo 1, vai dizer assim, ó: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no seu tempo. Olha aí. A palavra vai dizer que aquele que medita, aliás, que tem o seu prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, que medita nela de dia e de noite, ele é como árvore plantada à beira das águas correntes. Ela dá o seu fruto no tempo certo. Os versículos mais adiante diz: E suas folhas não murcha e tudo o que ele faz prospera. Sabe por quê? Porque ele está recebendo o nutriente da palavra. Assim como a árvore que é plantada à beira dos ribeiros. Veja que a árvore que é plantada à beira dos ribeiros, a sua raiz ela tem contato com a água. A sua raiz ela vai recebendo a água
ela vai recebendo os nutrientes. Para quê? Para que ela possa crescer e se fortalecer e dar seus frutos. A palavra do Senhor nos faz ter raízes, e raízes firmes. Sabe por que muitas pessoas, elas entram e saem da igreja, não se firma? É porque ela não está fundamentada na palavra que é Jesus. Porque você pode perceber, quando uma plantinha, ela tem a raiz fraca, ou a raiz que não se firmou, basta você passar perto dela e, com pouca força, ela se arranca, ela sai do chão. É muito fácil, você puxa, ela sai, porque a sua raiz, ela é fraca. Aquilo que ela está fundamentada não é o suficiente para assegurar. Mas quando você pega uma planta que a sua raiz está funda, que a sua raiz está firme, e você puxa ela, você não consegue puxar só com a mão. Você pega com as duas mãos e puxa, e ainda assim, ainda não consegue tirar. E o que você faz? Você vai lá e corta. Mas a palavra do Senhor diz que ainda há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas, ela vai novamente brotar. Então veja que aquele que é fundamentado na palavra de Deus, que tem o seu prazer na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como essa árvore, plantada à beira dos ribeiros, a qual ela tem ali a sua raiz sendo regada pela palavra de Deus, a qual ela é fortalecida, a sua raiz ela é aprofundada e ela é forte. E não é qualquer vento ou qualquer situação que vai fazer aquela raiz sair, que vai fazer aquela árvore sair. Não é qualquer situação que vai fazer aquela pessoa sair da igreja, largar Jesus. Porque sair de uma igreja para outra acontece. Agora você sair da igreja, templo, e ir para o mundo e viver segundo o padrão do mundo, você como que eu posso falar? Você não saiu do corpo de Jesus. Você saiu do corpo da congregação. Porque uma vez que você está ligado ao corpo de Jesus, você não sai mais dele. Porque você aprofundou as suas raízes na sua palavra. E você entendeu que Jesus é o seu cabeça. Que Jesus é a sua salvação. Que você é noiva do Cordeiro e que ele vai vir te buscar. Gente que tem as raízes em Jesus, gente que tem as suas raízes fundamentadas na palavra de Deus, que é Jesus, ela não larga Jesus por nada. Pode acontecer o que for dentro da igreja, eu falo templo, pode acontecer o que for entre os irmãos, mas ela não abre mão de Jesus. Ela pode até sair da congregação, mas se ela conhece verdadeiramente a Jesus, mas se ela está fundamentada na palavra de Jesus, ela continua sendo igreja, aonde ela estiver.
ela continua sendo membro do corpo de Jesus, porque a sua fé não está fundamentada em doutrinas humanas, porque a sua fé não está fundamentada na palavra dos pastores, porque a sua fé não está fundamentada na palavra dos homens, mas a sua fé está fundamentada na palavra de Deus. Olha o que Isaías vai falar. Em Isaías capítulo 29, verso 13, vai dizer assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinada por homens. Sabe quem são essas pessoas aqui? São as religiosas. São as pessoas que elas só seguem as regras, né, dos seus líderes. São pessoas que morrem de medo dos seus líderes, se não fizer aquilo que eles mandaram. São pessoas que estão sujeitas e submetidas às regras, né, dos donos das igrejas, dos templos. São pessoas que não têm a sua fé fundamentada na palavra de Deus, mas somente, né, na religião, somente em regras, somente em regras. E a pessoa que funciona desse modo, né, nas igrejas, nos templos, ela não tem comunhão com Deus. Ela não conhece a Deus. O seu coração está longe de Deus. Ela pode até estar ali no culto, fazendo as suas obrigações, né? Aqueles que servem no templo, mas o seu coração está longe do Senhor. Por quê? Porque ela não está ali fazendo, né, de bom grado. Ela não está ali fazendo porque quer agradar a Jesus. Ela está fazendo porque quer agradar os seus líderes. Ela está fazendo porque quer agradar aqueles que mandaram ele fazer, ela fazer aquilo. Entende? São pessoas que estão servindo por causa dos homens e não por causa de Jesus. São pessoas que honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. Por quê? Porque em vez de fundamentar a sua fé na palavra de Deus, se fundamenta somente em regras humanas. Se fundamenta somente na religiosidade. Funciona na base da religiosidade. E essas pessoas, elas têm raízes fracas. Qualquer vento de problema arranca essa raiz, arranca essa pessoa. O que mais a gente vai ver são pessoas frustradas. Pessoas que saíram da igreja, que eu falo templo, porque se frustrou com o pastor, porque se frustrou com o irmão, porque se frustrou com o líder. Aí ela saiu da igreja. Por quê? Porque lá é assim, assim, assado. Porque isso é assim. Aí o que ela faz? Ela sai da igreja e vai para o mundo. É porque aconteceu isso e aquilo, né? Entre mim e um irmão. E aí não dá mais para me ficar na igreja, então eu não vou mais para a igreja. Porque eu fiz isso e aquilo, agora eu tô com vergonha dos irmãos, não vou mais para a igreja. Aí ele vai para onde? Ele vai para o mundo. Aí, de fato, ele vai deixar de ser igreja. Porque o mundo contradiz aquilo que a palavra de Deus diz. Se ocorreu tal ocasião ou tal problema na igreja que você estava congregando e você viu que é errado, vá sim para outra, mas procure uma que fale da verdade, que fale da palavra de Deus, que pregue a Jesus. Não vá para o mundo não, porque você indo para o mundo, você não vai estar se aproximando de Deus. Pelo contrário,
você vai estar se afastando de Deus. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E essas pessoas, né, que saem por qualquer motivo da congregação onde estão ali os outros irmãos, ela é como raiz fraca. Me corrijo. E essas pessoas que saem da igreja e vai para o mundo, ela é como a árvore que tem a raiz fraca. Qualquer probleminha que teve ou que terá, ela é arrancada, ou seja, ela sai. Ela vai embora. Por quê? Porque ela não está só deixando a congregação, ela está deixando a vida com Deus. Quando você vai para o mundo. Agora, quando você vai para outra igreja, não. É quando você sai da igreja por algum motivo que aconteceu. Eu já ouvi pessoas dizer que eu saí da igreja, deixei de ser crente, deixei de ir para a igreja dos crentes, vamos dizer assim, porque lá o meu pastor só falava do Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus. Eu também já ouvi outras pessoas dizerem que saiu da igreja e foi para o mundo porque teve uma discussão com um líder da igreja, um líder do ministério. Aí eu te pergunto, como eu perguntei, fiz a seguinte pergunta para uma das pessoas dessas histórias: o que te faz abandonar Jesus? Porque você sair da igreja, templo, e ir para o mundo, você não está só saindo da igreja, você está abandonando de fato Jesus. Por quê? Porque o mundo para onde você vai não condiz com aquilo que Deus quer para você. Entende? Como eu estou tentando explicar para vocês? Por isso que quando nós busquemos a Jesus, nós precisamos nos fundamentar na palavra. Criar as nossas raízes na palavra de Jesus. Porque ainda que aconteça qualquer tipo de problema ou qualquer coisa na congregação que você está, você não vai sair da congregação e vai para o mundo, não. Você vai buscar outro lugar que fale de Jesus. Porque a sua fé não vai estar fundamentada naquele templo em específico, naquelas pessoas em específico, mas em Jesus. Espero que vocês entendam aonde eu quis falar, onde eu quis chegar. E é isso. Crie raízes em Jesus. Oh, aleluia. Não crie raízes somente em igrejas, somente em templos. Crie raízes em Jesus. Porque os homens podem te decepcionar. Porque talvez aquela liderança não é como você pensava que era. Crie raízes em Jesus. Porque ainda que te cortarem do lugar onde você foi plantada, você florescerá de novo ao cheiro das águas, que é o Espírito Santo. Aonde você estiver, você florescerá, você terá vida, você continuará sendo membro do corpo de Jesus. Aleluia.